tem muita gente que enxerga a Bíblia como um livro machista. Tem muita gente que enxerga o Evangelho, que enxerga tudo relacionado de forma machista. O que você fala a respeito? O que você pensa a respeito? E hoje o pessoal é muito antipatriarcado, né? Muito. Isso. Assim, tem coisas na Bíblia que eram erradas, né? Porque tá na Bíblia que é certo, que é né? Quando Bíblia. você lê ali, fulano isso. tomou cicrano, né? Exato. Não, Caim matou Abel, tá na Bíblia. É certo você matar teu irmão? É doutrina. É um registro histórico, né? Mas existem várias coisas que as pessoas... Existe esse preconceito geral com a fé cristã, né? O jeito que Jesus tratou as mulheres, por exemplo. As próprias mulheres atuando na igreja de Atos. A gente tem mulher profetisa, a gente tem Júnia ali sendo colocada junto com os apóstolos. Então, a gente vê a mulher em atuação. Né? O próprio fato... Quem fala muito é o Rodrigo Silva, que a gente estava falando. O fato de Jesus ressuscitar e ter sido... A primeira testemunha ter sido uma mulher. Então, tem uma mudança. Só que quando a gente vê ali em Paulo, né, nas cartas de Paulo, a questão de como ele lida com a mulher... existem muitas interpretações erradas, né? Por exemplo, quando fala ali que a mulher esteja em silêncio, ali quando Paulo fala versículos polêmicos. Isso. Um pouquinho antes, Paulo vai dizer o seguinte: a mulher, quando profetize, use o véu. Ué, mas Paulo está sendo contraditório? Porque ele falou que a mulher não deve ensinar, não deve falar ali. Mas antes ele falou que quando ela fosse falar, profetizar, ela colocasse o véu. Né? Então, se a gente for ver ali, tem vários livros que explicam isso, o contexto que Paulo está falando, que a mulher não deve permanecer em silêncio ali, na verdade é esse o termo, permanecer em silêncio, ele está falando sobre, no caso de julgar a profecia. O contexto é aquele. Então, quem julga... Porque naquela época, as reuniões, né, na época apostólica, não é igual hoje, o culto. Você tem um cara que prega, o resto fica calado. Não, era... Todo mundo junto falando, um levantava, um profetizava, um cantava, vinha gente de longe. Vou compartilhar uma palavra. Opa, mas será que esse cara é herege? Será que esse cara está profetizando besteira? Quem que vai dizer que o cara está errado ou não? Quem que vai proteger a congregação? É o presbitério. Então, é nesse sentido que Paulo está falando que a mulher deve permanecer em silêncio, porque ele está falando sobre uma ordem no culto. Sobre o véu, não seria uma fala sobre cobertura, mais do que literal, véu em si? Sim. Um símbolo de submissão à autoridade. Paulo está regulando a forma que a mulher fala, mas a mulher fala. É assim que eu entendo. A galera não quer ler, né, mano? E ver um contexto de uma igreja, de uma localidade, e acha que aquilo é a totalidade da Bíblia, né? Tem também todo aquele caso das mulheres em Corinto e tal, a questão histórica. Eu nem manjo muito bem disso. Cabeças raspadas. Isso. Mas se a gente fosse... Porque também não dá para relativizar. Porque se eu relativizar aquele versículo, sabe? Tipo assim, era para aquela Como época... Assim? Se eu dissesse, não, aquilo era só para a igreja de Corinto, que as mulheres lá, a maioria era ex-prostituta e tal. Se eu fizer isso, eu posso fazer isso com qualquer outro versículo. Entendi. Dá uma relativizada. E logo depois Paulo fala, é assim em toda a igreja de Deus. Então, tem que ter um cuidado ali. Eu não acho que dá para relativizar super aquilo ali, não. É daí que sai toda a doutrina da Deus e amor, da questão de véu, de cabelo. Provavelmente, eu não manjo muito, não. E não tem, na verdade, Paulo falou a respeito de Corinto, mas não tem, é só ali que cita na Bíblia essa questão, não tem outro ponto na Bíblia que fala disso. Você sabe se tem? Da mulher? Da questão do véu, do cabelo, desse tipo de doutrinas e usos e costumes e tal, Tem outro, amor? Eu não sei. O anjo tá aqui no... Não sei, tem outro lugar? Tá que nem um monge ali, né? Tá aqui... A ser consultado. Eu não saberia te dizer. Não tem outro, não tem. Mas tem um dos temas que você falou ali, que eu acho que é legal a gente voltar. Você é uma mulher submissa? Eu tento, mas é difícil. Mano, é muita sinceridade, né? Que legal, eu gosto disso, cara. É um tema muito legal. Eu fiz a pergunta só por causa do corte. Tem dia que eu acho que eu sou, tem dia que eu tô, que é o diabo. Mas assim, é um tema ainda muito polêmico para quem não conhece o Evangelho. Claro, com certeza. Para quem não entende o que de fato é a submissão. Fala um pouco sobre isso, que eu sei que vai chegar em lugares aí. Eu acho que hoje em dia o pessoal, crente mesmo, sabe? Fica muito, submissão, tudo dói, assim, com submissão. Eu vi até voto de casamento. Como? Eu vi esses dias atrás um pastor lá, não sei o que era. Lá vem. E ele falando e a mulher falando com o marido. Eu prometo ser fiel dela, prometo ser fiel, prometo amar-te, prometo ser submisso dela. Aí não. E aí todo mundo riu. Valendo mesmo? Valendo.
E aí, tipo assim, Nossa. falei, cara, como pegaram essa palavra, assim, e ela Demonizaram. foi... Demonizaram, e por falta de entendimento, né? Então, ó, Bruno, eu fico pensando o seguinte. Por falta de entendimento e de postura também, de muitos nomes também. Sim, sim. Não, porque quer ver outra coisa? A gente fala muito, pelo menos assim, as igrejas que eu vou, fala muito submissão. Mas não fala do amor sacrificial do marido. Exato. Quase a gente não ouve falar sobre isso, sabe? Treinar os caras, ensinar sobre o que é o amor sacrificial. Porque, honestamente, no cálculo, se a gente for ver exatamente o que está falando ali em Efésios, quem está ferrado é o homem. É o homem, a gente falou isso esses dias. Era para ser muito mais pesado para eles, né? Mas voltando, submissão é uma coisa normal assim da nossa sociedade. A gente submete ao Detran, a gente submete às leis do governo, sabe? O mundo tem uma hierarquia, né? É natural. E na Bíblia também, quando a gente chega no mundo cristão, a gente vê um convite do Evangelho a submeter a Cristo. A gente tem ali a questão de submissão à autoridade, né? Que a gente vai ser assim, né? Submissão cega, a gente vai morrer pelo pastor que está fazendo Sim. coisa errada. Não é isso, mas existe ali. Em Romanos fala de submeter ao governo. Existe submeter uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Então, submissão não deveria ser um assunto que dói tanto os ouvidos, sabe? Então, a gente está numa geração que submissão é uma parada muito difícil. Até por falta de entendimento da própria palavra submissão, né? Que as pessoas não compreendem. Que é sob a missão. Submissão vem disso, é de ter alguém que tem uma missão e fala, cara, eu vou te auxiliar nessa missão. Eu vou ser um braço para você naquilo que o Senhor colocou na sua vida. E aí... Como igreja, cara, qual que é a visão dessa igreja? Tal, cara, é uma visão que eu concordo dessa liderança. Então, cara, eu quero me submeter a essa visão que vocês têm. Eu quero ajudar a chegar nesse lugar, complementar e fazer isso. Então, é assim, é entender a missão e se submeter é tipo se colocar embaixo para auxiliar. Quando a palavra fala sobre dar suporte, Isso. é suportar-vos uns aos outros, a gente acha que é, nossa, velho, nossa, tem que suportar. Não, suportar é de dar suporte, é de ser suporte, é de colocar apoio para que a pessoa possa ir. E isso, na verdade, está ligado ali totalmente à questão de submissão. O suportar uns aos outros está dando suporte à missão. E a galera acha que submissão é algo que vai diminuir a mulher. E não é. Eu gosto de chamar de submissão de força ofertada. Não é que eu sou super fraca e o Ângelo é super forte, então eu submeto a ele porque eu não tenho nada para oferecer, sabe? Eu vou sumir. Nada disso, é força ofertada. A gente até brinca, né? Que no igualitarismo é voto, né? Então você não tem alguém liderando, dando a direção e tal. É voto. Só que aí como é que vota? Se votar os dois, É só dois? um contra o outro, né? Mas eu respeito, tá? Tô falando assim, brincando, mas tem muitos irmãos igualitaristas que eu super respeito, e igrejas e tal. Então, submissão não significa que se o cara tá batendo, a mulher tem que continuar. Não significa que se o homem tá pecando, eu não vou confrontar. É algo que eu tenho falado bastante na igreja. Que as irmãs acham que submeter, ou tipo, meu marido tá pecando, tô vendo uma área errada nele, eu não vou falar porque vai ser desonra. Que isso? Ele antes de ser meu marido, ele é meu irmão em Cristo. E se eu zelo por ele, pela santidade dele, eu vou confrontar ele, meu marido. Isso não é ser insubmissa, de jeito nenhum. Então, acho que tem muito preconceito, assim, porque a gente não é acostumado, na jornada cristã, a submeter uns aos outros, submeter a liderança, sabe? Sim. Então, acho que é uma coisa meio geracional. E também é difícil. É difícil porque a gente é pecador. Né? Tem, vários teólogos interpretam aquele versículo lá do Jardim do Éden, depois do pecado, a maldição para Eva, né? E o teu desejo será para o teu marido. Você vai desejar dominar. Seria essa a interpretação. A interpretação é isso? Muitos teólogos falam isso, exatamente. Ela tem Por o isso que a desejo de dominar. Isso, por isso que a gente tem uma guerra de gêneros. A mulher quer Nossa, dominar por isso que endemonia de vez em quando, então. e o homem quer oprimir. Ele tá entendendo a Natália hoje. Não, a Natália é a síntese. Tadinho, Te amo, meu amor. Ela tá santificada. Maravilhosa. Então, Não, faz muito sentido. Não, Muito isso sentido. explica a guerra de gêneros que a gente tem até hoje. Porque, assim, Esse ódio, às vezes. machismo, feminismo, apesar que o feminismo é mais até uma ideologia, mas essa briga de gênero é fruto da queda, do pecado, Sim. né? Entrou em desarmonia. A gente E não tem só a falha da interpretação da mulher ao entender o que é submissão. Tem, às vezes, eu creio, muito mais dos homens que acham que Sim. tem que ser o ditador. Isso. Ditadura é governo. Não É o tem que a nada gente ver. fala pouco, né? Porque qual o padrão do homem, então? É o amor sacrificial de Jesus. O padrão é muito alto. Muito alto. Muito alto. Às vezes quase inalcançável, dependendo. Ficando mal. Não, é muito alto o padrão. O cara pedir pra eu amar igual Jesus, mano.
É muito difícil. Às vezes você só quer assistir um filme. Só quer ficar sozinho. Não, a Bíblia ela te deixa... Ela explica tudo sobre essa treta que é um casamento. Essa briga que é homem e mulher. E, gente, tem um livro da esposa do Tim Keller que ela fala o seguinte: por que Deus estabeleceu assim? Que o homem lideraria e a mulher submeteria, apesar que submeter não é algo ruim intrinsecamente. Por quê? Ela fala, eu não sei, é um mistério. Mas o fato é, quando a gente vê uma família, um casamento que deu certo, aquilo evangeliza demais. Deus é glorificado naquilo ali. Porque para um homem pecador e uma mulher pecadora dar certo num casamento harmonioso, segundo as Escrituras, é Deus purinho. É verdade. Então, Deus é glorificado. Então, ela coloca muito num aspecto até evangelístico. E é verdade, família evangeliza, né? Quando você... Sabe aquele casal que você já conheceu na vida que você fala assim, nossa, que casamento lindo. Dá até vontade de casar, né? Sim. É igual filho. Tem um monte de gente que não quer ter filho, porque os meninos aí, né? É dando mau maravilhoso testemunho. o dos outros. Deixa eu aproveitar